Hoje eu sou grato a Deus. Hoje eu tenho a minha confiança, certeza e esperança da minha vida, da minha bênção, da minha vitória, da certeza da minha salvação, da esperança de quando sair estar com Deus, não é em coisa alguma, de nenhum sacrifício, devoção religiosa que eu viva, pratique ou faça. Hoje o meu alvo é Cristo. O princípio da minha fé que me leva a ter essa certeza é a morte de Cristo na cruz do Calvário por mim. Aquilo que a Bíblia revela, que Deus deu o seu Filho para morrer, para me livrar da condenação eterna e me proporcionar a vida eterna. O princípio da minha fé está no que a palavra revela. Segunda carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo a salvação a todos os homens. O princípio da minha fé, a causa da confiança e esperança, não é a minha vida religiosa. É a graça de Deus que foi manifestada para me proporcionar a salvação. A minha salvação não está numa religião, não está no sacrifício, no cerimonial religioso. A minha salvação está em Cristo. Ele é o meu Salvador. É Ele que me salva. E não eu, pelas minhas obras, dentro de ordenança, cumprir e guardar a devoção de igreja ou religião. O meu entendimento está preso nisso, no que revela Jesus no Evangelho. Quando ele diz, quem crê em mim será salvo, não será condenado, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu creio nesse princípio da palavra de Cristo. Não é do que ensinam os homens dentro de religião, ensinando que para você estar em Deus, ser salvo, ser de Deus, tem que estar ali, fazer isso, cumprir aquilo, guardar isso. Cuidado, conheça a verdade. Eu sou grato a Deus, irmãos, porque hoje eu sou livre e liberto. E prego essa verdade que liberta a todos. E eu estou aqui pregando a você. Jesus é a verdade que liberta. A causa da sua salvação não é uma vida religiosa. Não é guardar a devoção religiosa. Não é cumprir ritual cerimonial religioso. A causa da sua salvação é Jesus Cristo. Você tem que ter esse princípio de confiança, de fé em Deus, olhando para o que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Essa é a obra de Deus, que eu e você tem que crer. E não fazer obra de Deus como se fosse... E não fazer obra de igreja, aliás, como se fosse obra de Deus para ser salvo. Está entendendo isso? O que é que os homens ensinam dentro das religiões? Que tem que se fazer a obra de Deus para ser merecedor. Tem que cumprir isso, guardar aquilo, fazer aquilo, ser devoto, praticante, viver tanto ritual, cerimonial, obrigação religiosa, para alcançar bênção, vitória, fazer obra de Deus, servir a Deus. É ou não é isso que os homens ensinam dentro das religiões? Mas a obra de Deus não é isso. Você não tem que fazer a obra de Deus para ser salvo. A obra Deus já fez para lhe salvar. Você tem que crer nessa obra. Você tem que colocar essa obra de Deus na sua vida como princípio da sua fé para que Deus lhe aceite. Você não precisa fazer obra nenhuma para ser salvo. Você tem que crer na obra de Deus que foi realizada na terra para te salvar. A obra de Deus é Cristo, o Salvador. Aleluia! 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 Meu irmão, você precisa conhecer a verdade. Você precisa ser liberto dessa escravidão religiosa, desse caminho maldito religioso, desse entendimento religioso, dessa fé religiosa, dessa vida religiosa vã em Deus. A verdadeira fé, ela é gerada por Deus. Quando você ouve a palavra do Evangelho, por onde você alcança o dom gratuito de Deus. Pela graça sois salvo,
mediante a fé. Não vem de vós, não é por obra. Isso é um dom de Deus. A graça, o favor para te salvar, Deus te oferece. Não pelo que tu faz, mas pelo que Ele fez. E você tem que receber isso por fé, para ser agraciado por Deus. E essa fé é na obra de Deus o que Ele operou. Por onde vai chegar para você o dom gratuito de Deus? Por meio da fé. E essa fé, você tem que ser conhecedor dessa verdade, para que essa fé seja gerada no seu coração. Porque a fé, ela é pelo ouvir. Não é ouvir sermão religioso. Não é ouvir filosofia religiosa. Não é ouvir conversa de homem. A fé, ela é pelo ouvir. E pelo ouvir pela palavra de Deus. Essa palavra é Jesus, é o evangelho que vem a fé. Por onde você será salvo? Foi o que Jesus disse. Quem crê será salvo. A fé é você crer no evangelho, se converter para receber o dom gratuito de Deus. A fé que lhe salva não é uma fé dentro de uma vida religiosa, dentro de crença, de regra, de normas, de proibições, de determinações, de usos e costumes, de vida formal. A fé é pela mensagem do evangelho que você tem que crer e seguir, guardar e praticar e voltar a sua visão para esse ato glorioso que Cristo operou na cruz do Calvário pelo amor que teve por nós, entregando a sua vida. Esta é a obra de Deus, irmão, que salva. Não é você fazer obra de Deus, é você crer na obra de Deus. Essa obra que dizem que é de Deus é obra de igreja. Ela não salva. Ela tira você da salvação. Sabia disso? Cuidado. Reflita, medite e analise no que você ouviu agora e recebeu. Porque aqui você ouve e é instruído com a verdade que liberta. A luz de Deus, o evangelho de Cristo, que é o poder da salvação.